Nesse momento, queridos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 1, último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 5, que nos diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos, hoje nós vamos começar uma nova sequência de meditações no livro do Antigo Testamento, no caso, no livro do profeta Malaquias. Eu gostaria de começar, a nível de introdução, dizendo que muitas vezes, queridos, nós erramos quando nós queremos medir o amor de Deus, tomando por base as circunstâncias desta vida, ou quando nós também tomamos por base as bênçãos que nós gostaríamos de receber e que não recebemos. Veja, quando nós desejamos muito uma bênção e investimos o nosso tempo, investimos os nossos esforços para conquistá-la, porém, o Senhor, na sua sabedoria, resolve não conceder a nós aquela bênção, muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Ou também quando muitas vezes nós tememos que alguma coisa aconteça conosco e de repente aquilo que nós tanto temíamos acontece. E muitas vezes também nós nos sentimos decepcionados com Deus. E em ambos esses casos é comum que as pessoas questionem o amor de Deus quando isso acontece. E em ambos os casos é também comum que as pessoas tenham o seu amor esfriado por Deus. Entretanto, queridos, não é sábio, não é correto, não é prudente nós querermos medir o amor de Deus por nós com base nos nossos próprios critérios. Hoje nós estaremos aprendendo a respeito de como podemos ter certeza do amor de Deus por nós. Qual é o critério bíblico pelo qual nós podemos ter certeza se somos ou não amados por Deus? Veja, hoje nós começaremos esta série de meditações no livro do profeta Malaquias. Eu gostaria então de primeiramente situar os irmãos a respeito do contexto deste livro. Quando Malaquias profetizou, o povo de Deus estava vivendo em um período de grande desânimo. Fazia cerca de 100 anos que o povo havia voltado do cativeiro babilônico, porém nem todos regressaram. Nós sabemos que um grupo de pessoas ficou na Babilônia, outros foram para o Egito e uma grande quantidade de fato voltou para Judá. Quando regressaram, os judeus acreditavam que tinha chegado aquele período de cumprimento das promessas que Deus havia feito por meio dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, um período maravilhoso, um período
em que o povo de Deus receberia grandes bênçãos da parte do Senhor. Após o retorno, o povo então pensava que aquele tempo seria justamente o tempo do cumprimento das promessas, ou seja, o tempo da realização das promessas havia chegado. Isso eles esperavam, isso eles tinham como expectativa no coração dele. Só que 100 anos se passaram, as coisas então não mudaram como eles imaginavam. E quanto maior é a expectativa, maior é a frustração. E quando nós observamos na história do povo, Deus havia prometido várias bênçãos, como por exemplo, renovar a sua aliança com o seu povo, mas parecia que tudo estava como antes. Deus havia prometido que eles teriam um período de paz, de tranquilidade, de sossego, mas eles ainda tinham inimigos ao redor que estavam ali só espreitando, esperando a oportunidade para atacá-los. As promessas também diziam respeito ao culto, e haveria uma restauração do culto a Deus, mas parece que o culto continuava vazio, continuava superficial, continuava meramente, vamos dizer assim, formal. E eles então estavam passando por muitas dificuldades também no que diz respeito à vida pessoal. Havia muita dificuldades em necessidades básicas, havia perseguição ainda, havia uma relação ainda de submissão aos persas, eles ainda pagavam tributos aos persas. E diante disso tudo, não é? O povo começou a desanimar, o povo começou a esfriar espiritualmente, o amor por Deus e pelas coisas de Deus começou a esfriar. Os próprios sacerdotes que eram responsáveis pelo culto a Deus começaram a viver vidas secularizadas, começaram a profanar o culto a Deus. O povo não tinha mais a Deus como prioridade, a prioridade deles era as suas vidas pessoais, eram os próprios interesses. Eles davam para Deus aquilo que sobrava do tempo deles, dos recursos deles. Então era uma época de esfriamento no qual o povo de Deus estava passando. Agora, uma informação importante a respeito deste livro, o livro do profeta Malaquias, é que ele é dividido em 8 partes. E cada parte dessas 8, ela tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Veja, são diálogos de Deus com o povo. E esses diálogos, essas partes, elas têm a estrutura basicamente o seguinte: o Senhor faz uma declaração, o povo retruca, e aí Deus depois dá uma resposta maior ao povo. Então, por exemplo, nessa primeira parte aqui que nós vamos examinar hoje, Deus vai dizer: eu vos tenho amado. Aí o povo retruca perguntando: mas em que tu nos tens amado? Aí Deus vai dizer: eu tenho amado vocês por isso, por isso, por isso, por isso. E essa estrutura vai se repetir aqui, não é? Em cada parte destas 8 partes você vai ver presente essa estrutura. Então, o livro de Malaquias ele é diferente dos outros livros dos profetas do Antigo Testamento, porque ele é escrito como se fosse um diálogo de Deus com o povo. E hoje nós vamos ver, queridos, a certeza do amor de Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos questionamentos que surgem no nosso coração. Nós podemos sim ter certeza do amor de Deus, a certeza do amor de Deus em meio às lutas. Veja a introdução aqui no capítulo 1, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Em hebraico, queridos, Malaquias significa meu mensageiro. Não sabemos de fato muita coisa a respeito do profeta Malaquias. Sabemos que de fato ele foi escolhido por Deus para profetizar ali naquele contexto de Israel. Só que nós não temos muitas informações a respeito da descendência dele, de onde ele veio,
As Escrituras não vão mencionar, e nem as outras, nem esse livro e nem nas outras passagens você vai ver. Porém, queridos, o texto vai dizer que foi por intermédio deste profeta Malaquias, que Deus então resolveu trazer uma sentença contra Israel. Deus escolheu Malaquias para ser o seu porta-voz. Isso já mostra que o que Malaquias vai dizer não são palavras suas, mas são palavras de Deus. É o próprio Deus quem está aqui pronunciando esta sentença contra o povo. E veja, a palavra sentença que é dita aqui por Deus, sentença contra Israel, essa palavra sentença significa peso. Mas por quê? Por que significa peso? Porque é uma palavra pesada. É uma palavra pesada tanto para aquele que vai proclamá-la, como para aqueles que vão ouvi-la. Porque é uma palavra de confrontação. Então, vamos para a primeira parte. Veja só. Embora essa palavra seja uma palavra pesada, veja como é que Deus começa essa primeira parte. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. É interessante, queridos, que mesmo sendo uma palavra pesada, mas Deus começa dizendo assim: eu tenho amado vocês. E o verbo que é usado aqui para amado traz justamente a ideia de um amor continuado. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: este amor que eu tenho por vocês já vem de longa data, que eu venho amando vocês. Desde Abraão, desde sempre, eu tenho amado vocês. Essa palavra tinha como objetivo provocar o amor do povo. Ou seja, o povo, ao ouvir esta palavra do Senhor, eu vos tenho amado, era para responder: Senhor, nós recebemos o teu amor e nós te amamos também. Mas não foi essa a resposta que Deus ouviu do povo. Veja que o povo responde com um questionamento, verso 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Ou seja, o povo responde a Deus com uma pergunta, e uma pergunta cínica, que pode ser traduzida da seguinte maneira: que amor é esse que o Senhor diz que tem por nós, se a nossa situação financeira está cada dia mais difícil? Que amor é esse que o Senhor diz que tem por nós, se as promessas que o Senhor fez não se cumpriram? Que amor é esse? Em que o Senhor nos tem amado? Esse é o tipo de pergunta, queridos, que muitas vezes você vai ouvir também nos dias de hoje. Ao longo da história, as pessoas elas têm procurado medir o amor de Deus por meio das coisas materiais, por meio das coisas terrenas, por meio da sua situação financeira, por meio do conforto que ela tem ou ela deixa de ter. Então, muitas vezes você vai ver nos nossos dias pessoas que também vão questionar a Deus: será que o Senhor nos ama? Se eu estou desempregado, se eu estou doente, se eu não tenho um cônjuge, não tenho uma namorada, não tenho um namorado, se eu não passei naquele concurso que eu tanto desejava passar, será que o Senhor me ama de verdade? E aí, quando você muitas vezes vê a outra pessoa tendo aquilo que você desejava ter, aí você diz assim: Deus é bom, mas não foi bom comigo. Foi bom com a outra pessoa, mas não foi bom comigo. Mas veja qual foi então a resposta de Deus, não é? E parece que essa resposta da parte do Senhor não tem nada a ver com o assunto, não é? E aí você vai perceber que, na verdade, Deus ele está elevando o nível da discussão. A resposta de Deus faz referência à predestinação. Veja só: não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Deus aqui, meus queridos, ele afirma: a prova de que eu tenho amado vocês é que, quando eu poderia ter escolhido Esaú, o pai dos edomitas, eu escolhi Jacó, o pai de vocês. E antes dos dois terem praticado mal ou bem,
Eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vocês querem uma prova maior do meu amor do que esta? O fato de eu ter escolhido vocês e não outro povo? Veja, a escolha soberana de Deus aqui por Jacó como pai da nação israelita era a maior prova de amor que Deus poderia dar a eles. Gostaria de destacar aqui 3 coisas aqui nessa resposta que Deus vai dar. Primeiro, veja que Deus diz assim: eu escolhi a Jacó. E essa é a prova de que Deus havia amado aquele povo. Essa é uma verdade que nós também precisamos aplicar às nossas vidas. Quando Deus nos diz que Ele prova o seu amor para conosco, por Ele ter nos escolhido, isso nos assegura, queridos, a salvação eterna. E isso vai fazer toda a diferença, porque ainda que eu esteja aqui neste mundo, passando por lutas, passando por dificuldades, provações, privações e outras situações difíceis que eu possa passar aqui, independentemente de tudo isso que eu possa enfrentar de dificuldade, eu tenho a certeza de que eu pertenço ao Senhor. Eu tenho a certeza de que essa realidade ela é passageira, ela é transitória. Eu vou sofrer aqui sim durante um tempo, eu posso passar aqui por dificuldades durante um tempo, porém, meus queridos, eu sei que a minha pátria não é esta, que na verdade aqui neste mundo eu sou forasteiro, eu sou peregrino, a minha pátria é a pátria celestial. E tudo isso decorre do fato de Deus ter me escolhido. Segundo ponto, Deus também mostra aqui que Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Ele não nos rejeitar para sempre. Veja o que é dito aqui no verso 3. Porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Veja, queridos, aqui Deus está fazendo referência a um episódio que ocorreu há um tempo atrás. Inclusive nós estudamos isso aqui quando tratamos do livro do profeta Obadias, quando os edomitas, que habitavam num monte, eles foram assolados, eles foram devastados, eles foram arrancados ali das suas terras e simplesmente aquele povo, com o passar dos anos, desapareceu. Eles foram expulsos das suas terras, a sua língua se perdeu e eles deixaram de existir. E veja o contraste: se Deus tinha rejeitado aquele povo para sempre, por outro lado, Deus não rejeita o seu povo, porque mesmo Israel tendo caído em pecado, tendo sido disciplinado por Deus, ou seja, Deus os mandou para a Babilônia, mas Deus não rejeitou o seu povo como Ele rejeitou os edomitas. Por mais que Israel tenha falhado, por causa do seu amor soberano, Deus não os rejeitou para sempre como Ele fez com os edomitas. Uma terceira verdade é que Deus deixa claro também aqui que nós não fazemos parte daquele povo que Deus está irado para sempre. Veja aí, na sequência, diz assim: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E veja, os edomitas, se os irmãos lembram, eles eram muito arrogantes em relação ao fato de que eles habitavam lá no Monte Seir e que eles nunca seriam
destruídos. E se houvesse uma guerra em que eles fossem atacados e a cidade fosse assolada, eles diziam com muita soberba que eles reedificariam a cidade. Mas Deus diz aqui, não vão reedificar. E você já pensou Deus dizendo para você, você pode edificar, mas eu vou derrubar. E você não vai reedificar. Enquanto que a nação de Israel tinha sido derrubada, mas Deus estava reedificando o povo de Israel. A nação de Israel. Deus estava destruindo definitivamente a nação daqueles contra quem Ele está irado para sempre. Veja, queridos, que isso é muito forte. Deus nos escolheu, Deus não nos rejeitou para sempre, Deus também não está irado para sempre contra nós. Então, outro aspecto da nossa salvação que serve de prova do amor de Deus por nós é que nós não estamos dentre aqueles que Deus resolveu odiar para sempre. Esse povo contra quem Deus está irado são os não eleitos. Eles podem ter uma vida até próspera aqui, uma vida até confortável aqui, uma vida até cheia de regalias aqui neste mundo. Alguns são ricos, bonitos, populares e têm muitas propriedades, têm muito poder nas mãos, mas o que aguarda eles é a ira do Cordeiro, é o sofrimento eterno. Enquanto que nós, o povo do Senhor, o povo que muitas vezes estamos aqui vivendo debaixo de muitas lutas, dificuldades, provações, nós não conseguimos muitas vezes objetivos que gostaríamos de conquistar, mas nós somos o povo a quem o Senhor Deus amou, a quem o Senhor escolheu, a quem o Senhor vai dizer aqui no verso 5, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Ou seja, aqui é uma palavra profética no qual o Senhor está falando, em última instância, do dia do juízo final. Quando a ira de Deus vier sobre os ímpios, quando no juízo final a justiça de Deus for então satisfeita e Deus for glorificado pela sua justiça, e o povo do Senhor vai dizer, grande é o Senhor por toda a terra. Gostaria de trazer algumas implicações para as nossas vidas. Primeiro, a mensagem de Malaquias, queridos, confronta a teologia da prosperidade. Essa teologia que busca associar o amor de Deus com a prosperidade financeira aqui neste mundo. Com base nessa teologia, muitos buscam a Deus como que dizendo, olha Senhor, eu estou te buscando, eu estou participando do culto, eu estou fazendo aqui esses votos contigo, estas campanhas contigo, então o Senhor veja que eu estou fazendo, o Senhor tem que me retribuir, o Senhor tem que me recompensar, e acaba estabelecendo uma relação de meramente interesse, de barganha, de troca de favores com Deus. Não é esse tipo de culto, não é esse tipo de adoração que o Senhor está querendo. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer adoradores que o adorem porque o amam. Deus quer adoradores que o adorem por quem Ele é, e não meramente pelas bênçãos que Ele pode nos dar. Outro ponto importante.
Não podemos medir o amor de Deus com base em nossas circunstâncias, pelas dificuldades que nós enfrentamos nesta vida. Porque, veja só, grandes servos de Deus foram presos, foram surrados, foram insultados, difamados, decapitados e mortos das formas mais cruentas. Homens e mulheres de Deus que ao longo da história foram piedosos, tementes ao Senhor, que fazem parte deste povo a quem o Senhor ama, mas que foram tão perseguidos por este mundo. Muitas vezes, queridos, apraz ao Senhor nos submeter a lutas, a provações, a perseguições, muitas vezes a dificuldades, desempregos, solidão, doenças, tantas e tantas coisas que muitas vezes nós passamos aqui neste mundo, mas nada disso pode ser comparado com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. A Bíblia chega a dizer que a nossa leve e momentânea tribulação redundará para nós em um grande peso de glória. Outro ponto: não podemos também medir o amor de Deus por nós com base nas circunstâncias desta vida. Não meçamos o amor de Deus com base em termos uma saúde perfeita, beleza, riqueza, oposição social, mas vamos medir o amor de Deus pelo parâmetro que as Escrituras nos traz. Qual, pastor? Faça a você mesmo a pergunta: eu faço parte do povo escolhido de Deus? Se a resposta for sim, então você tem a maior prova de amor que você poderia ter nesta vida. Você está entre aqueles que o Senhor resolveu amar para sempre e não odiar para sempre, e não rejeitar para sempre. Você foi acolhido por Deus, você foi amado por Deus e sempre será. Ele deu o seu Filho Jesus na cruz para morrer em seu lugar, como nós temos visto em Romanos. Não é uma maior prova de amor do que essa não há, pois Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual prova de amor seria maior que essa? Que Deus nos abençoe. Amém.